Hoje a gente vai conversar sobre o amor e sua fome. Você tem fome de quê? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Literanálise. Eu sou Daisy, muito legal vir aqui de novo conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente de uma autora nacional contemporânea e que vocês sabem que, na medida do possível, eu gosto, né, sempre de dar essa atenção para os nossos escritores, para a nossa literatura. Antes da gente começar, se você não está inscrito, inscreva-se, deixa o like, comenta, compartilha, isso ajuda muito o meu trabalho e fica aqui já o meu muito obrigada para todos vocês que sempre estão aqui me seguindo, conversando comigo, né? E para todo mundo aí que chegou recentemente, sejam todos bem-vindos. A Lorena Portela, ela é uma autora contemporânea, ela nasceu no Nordeste, ela morou um tempo em Lisboa e desde 2009 ela mora na Inglaterra. Ela é formada em jornalismo e ela tem um primeiro livro que, se eu não me engano, é Antes Eu Tive Que Morrer, que ela lançou de forma independente, fez um sucesso aí considerável e agora ela está lançando o seu segundo romance, que sai pela Todavia. É um livro curto, gente, a gente está falando de 129 páginas, então um pouco mais de 120 páginas. Saiu com essa capa aqui bem bonita. E deixa eu até mostrar a fotinha da autora para vocês, ó. Uma carinha de gente simpática, né? Ela nasceu em Mombaça, no sertão central do Ceará. E aí, gente, eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube falando um pouquinho sobre esse livro, algumas entrevistas com a autora. Eu achei muito sensível o primeiro livro dela, Primeiro Eu Tive Que Morrer, que, se eu não me engano, tem um vlog de leitura sobre ele aqui no canal. Eu gravei um vídeo, alguma coisa assim, mas eu falei sobre ele aqui no canal. E agora a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui. Então, vou ler um trechinho da quarta capa para vocês. Eu amava a Esme e o Jaime, juntos, comigo. Era amor porque era amizade. No mundo inteiro só havia nós três e o banho de rio e os animais dos rios, os reais e os dos sonhos, só nós ali. Só podia ser amor, eu não sabia outra palavra. E por aí vai. Então aqui a gente vai ter uma história narrada em primeira pessoa, é a Dora quem conta essa história pra gente. No início do livro a gente vai acompanhar a Dora criança, depois ela adolescente e até ela chegar ali naquela fase de jovem mulher. A Dora, ela mora em Miradouro, que é uma cidadezinha pequena, alguns quilômetros ali de Fortaleza, e a gente vai entendendo já logo no início que ela foi abandonada pela mãe quando ela ainda era criança. Sei lá, ela tinha ali uns 2 aninhos, a mãe foi embora e ela nunca conheceu essa mãe. Então ela vive numa casa bastante grande, bastante espaçosa com o pai. Mas esse pai que trabalha na farmácia, ele é um pai que não deixa faltar nada em casa, no sentido de que a casa está sempre limpa, tem sempre comida na geladeira, mas é um pai pouquíssimo participativo com essa filha, um pai que não dialoga, um pai que não dá carinho, um pai que não dá muita atenção. Ele tá ali quando ela pede para ir em algum lugar ou para fazer alguma coisa, ele grunhe, ele nem fala com ela. E isso vai gerando nela, claro, já tem ali toda aquela questão do abandono da mãe e esse pai com quem ela tem dificuldade de lidar. Então, ela vai crescendo com uma necessidade de afeto e com uma certa carência que ela vai, na medida do possível, com as amizades, tentando tampar um pouco desse buraco. Então, uma personagem que tem uma grande fome de amor. E aí ela tem uma prima, que é a Esme, que é um pouquinho mais velha do que ela, e que já desde a infância é essa menina mais extrovertida, mais falante. Ela vive só com a mãe, a Miriam. E aí ela diz para Dora, né, olha, além da sua prima, de ser sua prima, eu sou sua família, eu sou sua mãe, a gente sempre vai estar juntas. E elas, de fato, têm um laço muito importante que vai se intensificando cada vez mais conforme elas crescem, elas descobrem a sexualidade e tudo mais. Então, a gente vai acompanhando a Dora aqui na medida em que ela vai amadurecendo, em que ela vai olhando para a vida, mas também na medida em que ela vai vivenciando os absurdos que a gente vivencia na vida e como ela sente tudo isso. Então é um livro que eu gostei muito, porque a gente consegue
perceber como que a Dora está sentindo, como que é a subjetividade dela, como que é o psicológico dela, que é algo que eu gosto bastante. Por outro lado, tem alguns momentos que ela olha, por exemplo, para o pai, e eu acho que ela é muito dura em relação a esse pai, né? Ela diz, é um pai que nunca me deu nada. E aí o nada eu acho muito forte, né? É claro, cada um vai ter a sua percepção do que está vivenciando e a Dora percebe daquela forma. Mas um narrador em primeira pessoa, ele nunca é aquele sujeito mais confiável, né? Porque ele vai trazer somente a sua perspectiva, que nem sempre é verdade. É a sua verdade, mas não há verdade. Se é que a gente pode alcançar a verdade. E aí ela diz que esse pai nunca deu nada para ela. E aí o nada eu achei muito forte, porque ela tem casa, não falta casa para ela, que está sempre limpa, imaculada. Ela tem comida, ela vai para a escola. Então eu sei que é um pai que deixa faltar muita coisa do ponto de vista emocional e de presença e de diálogo, mas o nada eu achei já muito forte. E também achei que ela olha para algumas pessoas ali, por exemplo, a gente tem a figura da Joana, que é um pouco mais velha do que ela e do que a Esme, elas cresceram juntas, são vizinhas, e brincavam juntas e tudo mais, mas elas nunca curtiram muito essa Joana, né? Nunca foi parte ali da duplinha, do grupinho, não. Ela brincava, mas ela tinha já um outro jeito. E a Dora olha para ela com muita raiva. Por quê? Porque ela tem uma certa inveja, né? Porque a Joana é muito amada pelo pai e pela mãe. Depois ela tem a oportunidade de ir para Fortaleza, estudar na faculdade. Ela vai cantar nos barzinhos para ganhar um dinheiro. E aí a Esme e a Dora, né? Principalmente a Dora, olhando para ela e achando que absurdo, você tem amor aqui, você tem pai e mãe, você tem gente que te adora e você está querendo ir vivenciar outra vida, que absurdo, você é egoísta, você é isso, você é aquilo, até algumas palavras assim bastante fortes, né, em relação ao outro que eu estou julgando e que eu nem sei. Então, assim, gente, achei que a Dora. Eu ouvi no YouTube muita gente falando, é um livro sobre o amor. Eu acho que é um livro que, como o próprio tema, o próprio título fala sobre a fome de amor. E talvez uma fome de amor que se deu na infância e que criou um padrão do sentir que mesmo depois de você tendo amor, você não consegue estar completo. Se é que em algum momento o ser humano sente completude. Então, isso eu acho que é bastante interessante da gente explorar. Mas eu achei a Dora, assim, né? Eu vi muita gente falando no YouTube, eu adorei a Dorinha, ela é incrível. Eu não achei incrível, gente. Achei ela até um pouco odiosa em alguns momentos, tá? Mas, enfim, eu acho que é muito bacana da gente ler. E muito da narrativa e do jeito da Dora contar, a gente não sabe muitas vezes o que é real, o que é imaginado, o que é sonhado, e como que isso tudo se mistura na mente dela e que ela fica até muito confusa a partir de algumas coisas, né? Mas o fato é que quando ela vira uma mocinha, e a Esme vai amadurecer esse ponto antes, porque ela é um pouco mais velha, elas vão juntas descobrindo a sexualidade. E aí tem a figura do Jaime, que é esse primeiro namorado da Esme, que em algum momento eles vão criando ali entre os três uma espécie de relação. Que em algum momento lá no futuro vai dar um fruto, né? Então a Dorinha vai ficar grávida desse Jaime, vai ter um bebezinho. E aí, gente, o que acontece com esse bebezinho é algo muito chocante. E aí, claro que eu não vou contar aqui para vocês, porque eu não quero dar spoiler. E aí a gente vê um certo quebrar de personalidade quando a Dora vira mãe. E aí a gente vai acompanhar de uma forma muito angustiante, inclusive, o que acontece a partir do momento que ela vira mãe. Em alguns momentos eu fiquei até um pouco sem ar, assim, na narrativa, de como muda a personalidade dela, como que vem aquela visão de carência, e o que ela faz a partir de tudo isso que ela está sentindo. E como que as pessoas em volta dela não entendem, não compreendem, e como que isso traz até uma certa loucura para as relações.
Então é tudo isso que a gente vai encontrar nesse segundo livro da Lorena Portela, que é um livro que eu acho que vale muito a pena ler, embora eu não concorde com algumas pessoas que eu vi dizendo, nossa, eu amei a Dorinha. Não amei, gente, acho que é uma personagem que tem partes aqui que são até bastante odiosas, mas que, claro, a gente precisa fazer um esforço para compreender. É um narrador em primeira pessoa, então lembrem-se, ela está contando sobre a perspectiva dela, que não é a realidade, a única verdade, é a verdade dela, mas não é a verdade. Mas ela aborda temas que são importantes e que eu acho que a gente tem que falar, né? Então, assim, como que fica uma pessoa a partir do abandono? Como que esse abandono, dado principalmente na infância, tece um padrão de sentir e de ver a vida, que mesmo que você teça outros relacionamentos ao longo da sua vida, aquele buraco sempre vai ficar e você vai sempre estar olhando o mundo com essas lentes, por mais que você saiba muitas vezes conscientemente que não é exatamente assim, mas você não consegue lutar contra e sente daquele jeito. E como, a partir desse buraco emocional, dessa fome emocional, dessa fome de amor, a gente vai distorcendo, em determinada medida, a própria realidade. Então é tudo isso que a gente vai encontrar aqui. Um livro que eu acho que vale super a pena ser lido, até para que a gente possa exaltar a nossa literatura contemporânea. A gente tem ótimos escritores contemporâneos e a Lorena Portela, pelo menos nesses 2 livros que eu li da autora, me mostra aí que é alguém que vem para conquistar o seu espaço e para escrever coisas bem interessantes. Então é isso, gente. Se você já leu, se tem vontade de ler, ou se já ouviu alguém falando sobre o livro, deixa aqui nos comentários para mim. Deixem o like, comentem, compartilhem e a gente vai se encontrando por aqui em vídeos no futuro.